Bom, vamos falar um pouco sobre contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, ela vem prescrita no artigo 145 da Constituição Federal, porém ela também sofre apontamentos no artigo 81 e 82 do CTN. A contribuição de melhoria, qual que é o seu fato gerador? O fato gerador da contribuição de melhoria pode se desprender em duas partes. A primeira é a valorização imobiliária. Então, vai ser tributado uma valorização patrimonial, uma manifestação de riqueza, né, um patrimônio, só que a sua valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, temos que prestar atenção que não é uma valorização imobiliária, não é uma valorização qualquer, é uma valorização imobiliária. Então, vai se tributar a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Então, caso, por exemplo, eu tenha um imóvel numa rua X que vale 100 mil reais, e nessa rua é construído um shopping center, meu imóvel passa a valer 200 mil reais, mas nele eu não posso, nessa valorização não pode ser instituído o tributo de contribuição de melhoria, porque não é uma obra pública, é uma obra privada, é um shopping center. Agora, nesse mesmo exemplo, tirando o shopping, trocando por uma obra, por uma estação de metrô ou por um hospital público, aí sim poderia o meu imóvel, caso viesse a valorizar, porque algumas obras podem não valorizar o imóvel, como é o famoso exemplo do Minhocão. É uma obra que, sem dúvida, traz inúmeros benefícios à coletividade, porém, o indivíduo em particular que tinha casas ou imóveis na região veio experimentar uma desvalorização. Então, é muito importante que a obra pública cause valorização no imóvel, porque essa valorização também é a base de cálculo desse imposto. Qual é a base de cálculo? A base de cálculo é o quanto experimentado, quanto de valorização experimentado pelo esse imóvel. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora há pouco, o imóvel valia 100 mil reais e veio a valer 200 mil reais. O quanto de valorização é justamente esse intervalo de quanto valia antes, valia 100 mil, e quanto veio a passar a valer depois da obra, 200 mil. É esses 100 mil reais. Esse é o quanto de valorização. Essa é a base de cálculo desse tributo. Porém, existem dois limites para ser instituído esse tributo na base de cálculo. Existe o limite geral e o limite individual. O limite geral é bem simples. É o valor total da obra. O valor total da obra não pode, depois de cobrado o tributo, por exemplo, naquele caso da rua X que foi construído um imóvel. Diversos vizinhos tiveram seus imóveis valorizados. Se eu somar a contribuição de cada um, no final desse valor arrecadado, o somatório de tudo não pode ultrajar o valor da obra pública. Por exemplo, a obra pública custou 1 milhão. Se eu somar tudo e der 1 milhão e 500 mil, eu estou invertendo o lado do princípio fundamental que esse tributo foi instituído. Porque eu acho que até vale citar aqui um pouco do fator histórico desse tributo. Qual é o fator histórico desse tributo? Ele foi instituído justamente para não prover enriquecimento ilícito das partes. Por exemplo, nesse exemplo do metrô, toda uma coletividade foi tributada durante anos, juntou-se um montante e desse montante se construiu esse metrô. Então, uma pessoa que mora lá no Nordeste, no Norte, teve impacto, foi tributado, teve sua renda diminuída de certa forma, para uma pessoa aqui no Sul, no Sudeste, ter uma valorização, um enriquecimento. Então, a vedação é o princípio do enriquecimento ilícito. A vedação é o princípio não, é um princípio que veda o enriquecimento ilícito. Então, para essa pessoa que experimentou essa valorização, esse aumento de patrimônio, ela tem que ressarcir o cofre público, porque toda a coletividade foi prejudicada em detrimento de uma pessoa ou poucas pessoas. Então, essas poucas pessoas que tiveram essa valorização devolvem ao erário, aos cofres públicos, essa valorização.
para não ter enriquecimento ilícito. Só que o limitador, aquele que eu estava falando, o limitador geral, serve justamente para o quê? Não correr ao contrário. O Estado enriquecer em detrimento dos outros. Por exemplo, a obra custou 1 milhão e o Estado arrecada 1.500.000. O que está acontecendo é a inversão do polo para que foi criado o tributo, que é o enriquecimento do Estado em detrimento de poucos. Isso não é interessante, por isso é um fator limitante. É a limitação geral, reforço, que é a despesa, o valor da obra geral, certo? E o limite individual. O limite individual é justamente a valorização que cada proprietário do imóvel, que o imóvel vai valorizar, mas quem vai pagar o tributo é o proprietário, então cada imóvel sofreu. Por exemplo, o imóvel valia 100 veio a valer 50 mil. Esse quantum, a base de cálculo, 50 mil, que pode ser tributado. O limite que pode ser tributado é o limite da valorização. Se ele valorizou 150 mil, eu só posso cobrar sobre esses 50 mil. Eu não posso cobrar sobre 200 mil, 300 mil. Não é uma pessoa que vai custear toda a obra. O limite é justamente quanto o imóvel da pessoa valorizou. Eu não posso cobrar mais do que a pessoa teve de valorização patrimonial. Lembrando sempre que a base de cálculo desse imposto é justamente a valorização. Eu não posso sobre o patrimônio, sobre o bem, porque sobre o patrimônio e sobre o bem é a base de cálculo de imposto. E não só sobre o serviço público, o custo público, porque senão também seria a base de cálculo de fato gerador de taxa. Né? Então, visto esses dois limitadores, de quem é a competência? Competência para a instituição desse tributo. A competência é comum. Todos os entes públicos podem estar instituindo esse tributo. É claro que a imensa maioria desse tributo é instituído pelos municípios, né? Mas nada impede do que os outros entes, como o Estado e a União, possam vir estar instituindo esse tributo. Então, a competência geralmente não, é quase com certeza a pessoa que depende da lei, se a obra é federal, uma lei federal, se a obra é estadual, lei estadual, se a obra é municipal, lei municipal. Depende da lei e da competência para quem está criando, fazendo aquela obra, né? Se a pessoa tem a lei, a pessoa jurídica, né, do Estado, tem a lei, está instituindo, está criando aquela obra, então ela tem competência para, pelo menos teoricamente, cobrar aquele tributo, pois ela tem a competência para realizar a obra, né? Então presume-se que ela tem a competência também para fazer a arrecadação desse tributo. Instituída por lei ordinária, já disse. Base de cálculo quanto à valorização experimentada. Muito importante. O princípio da anterioridade da lei tributária criou certas anomalias nesse sistema desse tributo. Por quê? Porque a obra pública ela não pode custear, arrecadar recursos para financiar a obra pública. O Estado não pode financiar, arrecadar recursos para depois estar realizando a obra. Ele tem que primeiro instituir uma lei, porque o entendimento doutrinário agora, nem doutrinário, jurisprudencial atual, diz que você, Estado instituidor daquela lei, não pode se tratar de leis genéricas. Por exemplo, hospitais em gerais vai ser daquela forma, a construção de obras de metrôs em gerais vai ser daquela forma. Não, tem que ser uma lei específica para determinada obra. Então, por se tratar de lei específica para determinada obra, a lei tem que vir previamente pelo princípio da autoridade, porque você vai saber que vai ser tributado. E outro fator interessante é que o fato gerador se dá pela valorização imobiliária, e a valorização imobiliária vai se dar pela obra. Então, eu preciso da obra concluída, eu não posso utilizar esse tributo para arrecadar recursos para a construção de uma obra pública. Eu tenho que utilizar esse tributo apenas para o ressarcimento do custo da obra pública. Então, a lei ordinária tem que estar instituída, lei específica para aquela obra, não pode ser uma lei genérica para construção de UPAs ou
qualquer coisa nesse sentido. Tem que ser uma lei específica para aquela determinada obra. Por quê? Porque tem que dar chance de impugnação, tem que ser demonstrar tudo um balanço de vai se custar, de valorização, para poder o contribuinte impugnar ou discordar, por isso que não pode ser específico, tem que ser por isso que não pode ser genérico, tem que ser uma lei ordinária específica para aquela obra, certo? Então eu acredito que eu tenha falado isso tudo, até mais.